Temos que agradecer a Deus a cada segundo da nossa vida. Neste momento devemos agradecer a Deus que Ele nos proporcionou a realizar mais um ID do Senhor, a levar a palavra de Deus aos corações, para que encontre o caminho, para que se arrependa dos maus caminhos e se entregue ao Senhor. E ainda está de braços abertos a te esperar. Aqui encerrando este ID maravilhoso, ID do Senhor maravilhoso, com a presença do pastor Francisco, da irmã Antônia e da Claudinha. A palavra foi dada, os louvores foram tocados. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar este dia do Senhor, a palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. A palavra do rico e do Lázaro. Sempre temos que estar atentos, em alerta, porque vai chegar o dia, a hora, e aí não terá mais jeito. E por que Deus colocou esta parte? Para lhe dizer que depois que parte, não tem jeito. Nem um pode passar para o outro lado, nem o outro para o outro. Assim nos diz a palavra de Deus. Então ouça, guarda no teu coração, porque depois não adianta chorar. Karina Sergipe Brasil para o mundo com muito amor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Já vimos aí a diferença, né? Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mal. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, onde são? E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditaria, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Palavra de Deus. É assim que Deus nos diz. É um alerta para mim e para você. E agora o pastor Francisco, falando um pouco desta mensagem. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Nós vemos que a vida do ser humano, muitas pessoas pensam que é do jeito que elas acreditam. Mas tudo serve conforme está escrito na Bíblia, né? Vemos aí a parábola aí de 2 pessoas. Muitos pensam que isso aí é apenas uma parábola, falação, mas aí foi um caso real. Porque o Senhor deu até o nome de um, chamava-se Lázaro, o menino tinha o nome de Lázaro. Se fosse apenas uma parábola, seria uma mentira, né? Dizer que era, chamava-se Lázaro, se era apenas uma falação, para ver com a realidade. Houve esse caso acontecer, né?
O céu dele ele já construiu aqui. Ganhamos fortunas de dinheiro. Só tinha quem faz dinheiro. Corria atrás. Já fazia o céu dele aqui. É como muitos que a gente vê hoje em dia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja Deus. O céu e a terra. Glória a Deus. Muitos a gente vê aqui na terra construindo o seu céu aqui. Porque só quem corre atrás de dinheiro, mata e rouba por dinheiro, faz qualquer perversidade para pegar dinheiro e não importa com nada, não pensa que amanhã depois vai deixar o seu corpo, a sua alma vai para um lugar, não procura saber se o lugar onde será, não toma conhecimento da palavra de Deus, não procura uma igreja, não procura um pastor que estudou, mas tem condição de ensinar, mas permanece escutando a palavra daquele jeito mesmo ali. Cada dia vai se passando mais um dia, um mês, um ano, e a conta chega. Chega a hora, quando menos espera, fulano caiu, morreu. E agora? Assim foi esse rico avarento. Lázaro vivia nos caminhos do Senhor. Era um cristão. Permaneceu na sua fé, não abriu mão. Permaneceu na sua fé adorando a Deus, se consagrando para Deus, se preparando para o céu, para um dia morar no céu, até que chegou a hora em que os anjos vieram buscar ele. Quando o Senhor viu que o sofrimento daquele coitado já era muito, ele disse: vamos buscar Lázaro. Os anjos vieram na terra buscar Lázaro, assistiram o enterro dele, levaram ele. Dentro de pouco tempo aquele rico morreu. Infelizmente não teve a mesma sorte. O rico pensava que era rico, era dono de uma banda do mundo, mas rico ali era o Lázaro. O feridento ali que os cachorros lambiam as feridas. Rico era ele, que tinha um lugar no céu e foi tomar posse daquilo que Deus preparou para ele. E o pobre do rico, esse era pobre, porque desceu ao inferno e lá nas chamas de fogo. Ele olhou para cima e viu Lázaro no terceiro céu, no seio de Abraão. Amém. E disse: para Abraão, tem misericórdia, manda que Lázaro desça aqui para topar os dedos na água e refrescar minha língua. Mas ele disse: filho, te lembra que esse pobre só teve tormento. E tu já teve a tua glória, tu já pegou aí. Agora ele está na glória dele e tu está no teu tormento. E há também uma barreira entre nós e vós, que quem está aqui não pode ir para lá e quem está lá não pode ir para aqui. Muitos pensam que a pessoa quando morre está liberta para viajar, vai aonde quer, mas isso é muito engano. Se fosse assim, esse rico avarento não precisava ter pedido para Lázaro topar os dedos na água e refrescar a língua dele. Ele ia ele mesmo para o rio, não só de água, como se molhava todo, se banhava, mas veja que a pobreza dele era tão tremenda que lá do inferno ele pedia que bastava Lázaro topar os dedos da água, topar na língua dele já era uma fortuna, já era uma vantagem, né? Mas nem isso foi permitido, né? Isto fica como alerta para nós. O Senhor abriu a porta do inferno para mostrar a desgraça que é o inferno. É como eu sempre digo, para quem morar no inferno se existe o céu. Amém. Mas o homem é teimoso, o pecador é teimoso, ele não acredita na palavra de Deus, ele quer viver segundo o coração dele. O Senhor diz que enganoso mais que todas as coisas é o coração. Porque o próprio diabo, ele bota a mensagem no coração da pessoa, dá desejo para a pessoa às vezes se suicidar, às vezes ele dá desejo da pessoa roubar, e esse desejo que está na mente da pessoa, muitas vezes é o diabo que coloca. Mas a pessoa liberta, que entregou sua alma ao Senhor Jesus Cristo, e vive iluminado pela luz do Senhor Jesus Cristo, esta pessoa, o diabo não toca, os dedos imundos dele não tocam num servo de Deus. O inferno todo, com toda a sua ira, não vence um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque está o exército de Deus ao redor daqueles que respeitam a Deus, que amam a Deus.
O Senhor disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E assim, nessa esperança, nessa fé, é que nós vamos a cada dia, até chegar a hora de subir para a glória celestial, aonde Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, e vou preparar e venho buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais comigo também. Ele está voltando, e o importante é preparar-se. Prepara, meu irmão, minha irmã, prepara tua alma, ainda é possível. Hoje ainda é possível, glória a Deus. Amém. Vamos terminando em nome do Senhor. Que Deus abençoe toda a cidade de Carira, todo esse povo de Carira, que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo de Deus abra a janela do céu, derrame a grandeza do amor de Deus na cidade, para que o pecador saiba que é pecador, enxergue que precisa morar no céu e se renda ao Senhor Jesus Cristo. Ele espera, Ele salva, Ele tem um lugar para ti. Precisa é você determinar que os pecados seus têm que cair fora, e você precisa viver em santidade para quando morrer não ficar envergonhado diante de Deus, mas ser acariciado por Deus na glória celestial. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Roberto, Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.